Olá a todas e a todos e a todos, meu nome é João Vitor Sanches, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e essa é minha companheira Duda Morena, aluna do programa de graduação da Geografia da mesma universidade, e está começando mais um episódio do nosso Geotalk. A pauta de hoje, dia 16 de novembro de 2021, é sobre geografia e moda. Nós vamos falar um pouco sobre a relação entre a análise espacial e a moda e as implicações da moda na questão da sociedade de consumo, nas relações de trabalho e na produção de desigualdades que são vistas no espaço. Bom, esse é um tema que, assim, eu adoro falar sobre moda, eu adoro falar sobre estilo, eu amo esse tema. E juntar as duas coisas que eu mais gosto, que é geografia e moda, foi, assim, um dos episódios que a gente mais esperou para poder gravar durante esse ano. E uma das principais coisas que a gente tem para falar, uma das primeiras coisas que a gente tem para poder falar hoje, é como a relação da identidade visual é algo totalmente inteirado ao capitalismo. Para poder fazer uma introdução aqui, sobre o que é a identidade visual está atrelada a diversos símbolos e características que uma pessoa utiliza para poder dar aquela característica da identidade dela. É como você se apresenta para o público, é como eu vejo João uma pessoa bela, maravilhosa, intelectual, enfim, ele faz a identidade visual dele. Entendeu? Mas assim, ele apresenta uma identidade visual de uma pessoa que tem as características de coisas que ele apresenta. Ele é um geógrafo, ele gosta de cores, ele tem um óculos mais coloridinho, então isso já mostra que ele é um pouco mais despojado. Então a nossa identidade visual está completamente atrelada às características e às formas das coisas que a gente gosta e como a gente quer passar isso para o público, como a gente quer passar isso para as pessoas de forma geral, E aí a gente pode pensar como que isso é completamente relacionado à forma que o capitalismo faz com que essa identidade visual seja totalmente replanejada. Ou seja, como que o capitalismo, com as suas artimanhas, ele vai trabalhar para que a sua identidade visual não seja a sua própria. Na verdade, seja uma montada por ele para você consumir mais, para você gastar mais. De repente, a pessoa nem gosta tanto de usar tantos colares, tantos brincos. Mas pela imposição do capitalismo, para ela poder gastar mais e investir mais com aqueles acessórios, aí a pessoa pode acabar comprando, Isso é um exemplo de como que o capitalismo age na identidade visual das pessoas, A gente acaba virando uma mercadoria, na verdade. Eu acho que o capitalismo, na forma atual, como ele se manifesta, que torna tudo e a todos, não apenas pessoas, mas relações, momentos, lugares, uma mercadoria, ele também faz com que nós viramos espécies de commodities e que nós tenhamos que nos adaptar a um molde específico para que nós possamos ser consumíveis e, acima de tudo, possamos ser consumidos. Isso é bem interessante. E a moda é essa capacidade. E a moda ela tem um diálogo muito grande com o processo de globalização, que se intensifica a partir da década de 60 e 70, porque ela tem esse caráter homogeneizador, de lançar tendências que acabam sendo aderidas pelas pessoas, independente de barreiras geográficas, espaciais, comunicacionais e etc. É só a gente ver também, integrado a essa discussão do capitalismo neoliberal, a importância que essas grandes redes de loja e departamento assumiram nas últimas décadas. A gente não pode citar nomes, mas acredito que internamente as pessoas que vão ouvir esse episódio se lembrarão de alguma rede de departamentos, sobretudo aquelas internacionais, que tem uma penetração hoje quase que em todos os lugares do mundo, onde você possa imaginar, vai ter uma loja lá dessa marca que vocês devem estar pensando, e as pessoas vão consumir. Então isso é muito interessante, a forma como signos, valores, apresentação visual e social digamos assim, comodificada a partir dessa popularização da moda que vem também com o processo de globalização. Exatamente. E ainda nessa perspectiva do capitalismo e consumo, a gente também pode pensar como que a moda é utilizada para poder preencher a nossa vitalidade humana, a nossa forma de viver. E aí o capitalismo se utiliza de diversas artimanhas, para poder preencher a vida humana.
E uma delas é o consumo exacerbado através da compra de roupas, compra de acessórios, compra de sapatos. A forma como que as pessoas, para poder se livrarem das suas amarras, das suas angústias, e liberam, né, nas compras como se fosse algo para preencher, como se você estivesse comprando uma bolsa, aquela bolsa vai preencher, vai te dar uma vitalidade, uma nova forma de viver. E isso é mais uma ilusão, né, do capitalismo que coloca todas essas problemáticas na nossa mente, né, diariamente. E isso demonstra claramente que nós estamos vivendo uma sociedade do hiperconsumo, né? Grande parte dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas vontades são construídos materialmente em cima de discursos de propaganda e de marketing criados pelo capitalismo. Então, numa sociedade de hiperconsumo, né, ela só funciona quando essas necessidades são constantemente renovadas para que as pessoas sintam um desejo que muitas das vezes elas não sabem explicar de consumir determinada coisa, né? Eu acho que a dinâmica do lançamento de um novo celular é bem interessante, né? As pessoas muitas das vezes elas são impulsionadas a comprar um novo modelo de celular que recém lançou, mesmo o antigo modelo dela tendo em perfeito uso, né? Só pela simples necessidade de ter uma constante atualização. Então isso fala muito de uma sociedade que ao mesmo tempo é hiperconsumista, mas também é muito efêmera, tanto nas suas relações, quanto na forma como absorve, como consome e como tem acesso a mercadorias, objetos, etc. Isso é muito interessante, né? E a obsolescência programada, né, ela entra como um fator fundamental para determinar esses ciclos de consumo. Né, cada vez mais os produtos que são consumidos, sobretudo produtos de alta tecnologia, celular, computadores, etc., eles têm um tempo de vida já previamente delimitado. E isso já é algo inserido pelas grandes fábricas, pelas grandes empresas, para que esse consumo seja cada vez mais alimentado e esse sistema, essa sociedade hiperconsumista seja mantida. Sim. E ainda nessa pegada do consumo, uma das coisas que nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes de gravar o episódio é sobre a forma como que, através do consumo exacerbado, a gente não valoriza as nossas peças, né? E acaba comprando muitas peças e nesse ato de comprar muitas peças, acaba comprando muitas peças que não são necessárias e às vezes peças de má qualidade. E aí se juntam várias peças de má qualidade, em contrapartida poderia se comprar uma peça única, de um tecido melhor, com um investimento melhor, até também pela preocupação, né, da geração de lixo que é produzido enquanto uma peça, né, ela é feita. E também a quantidade de água que é utilizada para poder produzir uma peça jeans. O jeans é uma das peças que mais se gasta energia, mais que se gasta água na produção dele, né? E é uma peça super coringa que praticamente todo mundo um pouco exagero, é um pouco exagero porque a gente sabe das desigualdades sociais que existem no nosso país. Mas a maior parte da população possui uma peça jeans no guarda-roupa ou já viu ou conhece alguém que tem uma peça jeans. Então, assim, por mais que ele seja super popular, a gente também tem que pensar nas implicações que o jeans traz para o nosso planeta, né? Além do consumo exagerado de água na produção dele, né? E sem contar também, né, que quando a gente consome muitas peças das fast modas, né, que são chamadas modas rápidas, dessas grandes empresas, né, que você chega lá e tem uma roupa de fácil acesso para você comprar, a nossa característica ela é deixada de lado, porque a gente vai se adequando a esses padrões da moda que são dados pra gente. Você chega na loja e tem aquela peça lá para comprar, você não vai se importar se essa peça condiz ou não com a sua realidade, com a sua identidade, com a forma de viver. Você simplesmente só vai comprar. Enquanto que também nesse processo a gente deixa de valorizar as reais costureiras, né, que são as pessoas que dão vida a essa moda, que fazem acontecer, que elas na verdade têm desaparecido um pouco, na verdade nunca foram valorizadas, que são as famosas costureiras de bairro. No meu bairro tem muitas costureiras ainda, a minha avó é uma costureira assim de mão cheia, eu amo inventar moda junto com a minha avó.
E eu não sei você, João, mas qual a sua relação um pouco com essa moda de bairro, essa moda um pouco mais do subúrbio, que as pessoas criam suas peças? Confesso que onde eu moro, essa cultura das costureiras anda bem baixa, né? Inclusive, no outro dia eu estava querendo uma costureira para remendar uma peça do guarda-roupa e não consegui achar nenhuma. E isso é muito complicado, né? Porque isso mostra, de uma certa forma ou de outra, como a grande economia, né, vem sufocando cada vez mais as pequenas economias e os pequenos negócios, né? Então, essa padronização causa uma série de problemas, né? E, dentre eles, essa desigualdade muito grande no acesso à renda, que também é algo causado por essa indústria da moda, como nós costumamos citar. Mas uma coisa que a Duda mencionou, eu acho muito interessante sobre essa indústria da moda, é a relação dela com o trabalho, né? Nós vivemos uma sociedade marcada pelo trabalho do hiperprecariado urbano, né? Que nós temos trabalhadores, em sua grande maioria, intermitentes, em empregos temporários, né? Subempregados, que recebem um salário muito abaixo do que é necessário para a sua sobrevivência, né? E a indústria da moda, ela tem especificamente uma parcela de culpa muito grande nesse hiperprecariado urbano, né? Grande parte por conta do processo de relocalização industrial, né, que se intensifica a partir da década de 80 e 90, grande parte das fábricas de vestuário e fábricas têxtil, né, que antes eram localizadas em países centrais, né, migraram para países periféricos e semi-periféricos, né, no sul da Ásia, no sudeste da Ásia. E o objetivo dessa nova localização espacial é aproveitar dessa mão de obra numerosa, barata e geralmente feminina, né? Então existem inúmeros relatos, né, de grandes empresas, de grandes indústrias têxteis que mantêm como trabalho escravo ou semi-escravo mulheres no sul da Ásia, né, que trabalham durante mais de 12 horas ganhando centavos por isso. Então eu acho que existe uma necessidade de uma responsabilidade social por parte dessa indústria da moda, não apenas em relação a essa questão trabalhista, mas também a própria questão ambiental. A emergência climática, mais uma vez, é uma realidade, né? O momento agora não é de solucionar, mas é de mitigar os possíveis efeitos dessa emergência climática, e a indústria da moda tem total responsabilidade de se colocar diante da sociedade como uma forma de controlar os impactos dessa crise climática, né? Como bem a Duda disse, a produção de apenas uma única peça de roupa gasta uma quantidade de recurso natural absurdo, né? A forma também como o desperdício, existem relatos, na semana passada mesmo uma reportagem da BBC Brasil mostrou uma montanha de roupas descartadas, né, no meio do deserto do Atacama. E as pessoas lá revirando aquelas roupas, né, tentando encontrar algo, né, para que possam vestir ou até mesmo vender. E isso na mesma semana em que uma conferência do meio ambiente discutia formas de combater a emergência climática. Então eu acho que, assim como a indústria do carvão, do petróleo, que também tem uma parcela de culpa gigantesca no processo de crise ambiental, a indústria da moda precisa se colocar firmemente ao lado da defesa da pauta climática. Com certeza. E assim, a gente também pode pensar que esses impactos que são causados pela produção da moda, eles não são sentidos em todas as regiões, pelo menos do Brasil, de forma igual. Tem regiões que sofrem muito mais com os impactos da produção de moda, por principalmente terem mais empresas, mais indústrias que vão despejar esses resíduos, todos esses lixos que são produzidos pela moda, que não são da forma igual para todas as regiões, né? E ainda falando um pouquinho sobre essa diferenciação, a gente estava comentando aqui uma coisa que é muito interessante, né? A forma como que a tendência da moda, por mais que seja algo que esteja em alta, eu vou utilizar o exemplo das cores vibrantes que estão super em alta, né? O neon voltou com tudo, tal qual anos 90 fazia de novo, né? E aí agora a gente tá com essas cores vibrantes de novo, o rosa pink, o verde lima, inclusive tô até aqui com o meu colarzinho fazendo jus a essa tendência que eu amei ter voltado. E assim, não são em todas as regiões brasileiras que a gente sente essa tendência chegar.
para todos, né? E isso é uma coisa muito interessante e muito geográfica, porque a forma como as pessoas do sul do Brasil, do sudeste brasileiro se vestem não é a mesma forma que as pessoas do norte do país vão se vestir. Vai ser uma forma de uma vestimenta completamente diferente, até também pela diferenciação climática, né? Por ser um pouco mais quente ou um pouco mais fresco, isso vai interferir bastante, essa relação da moda com o clima, mas especificamente a forma que as pessoas vão aderir ou não a essas tendências. A forma que essa tendência pode chegar para uma cidade que tem uma característica completamente desigual. Então, será que essa cidade que a população não tem esse acesso financeiro para poder comprar algo que seja da alta tendência, vai adquirir? Vai usar? Sabe? Assim, são questionamentos que a gente pode ficar, assim, que a gente pode fazer, né, a todo momento, assim, a forma como que a moda, que é algo que está tão presente na nossa vida, porque todos os dias a gente tem que se vestir, então por que não se vestir pensando sobre as peças que a gente usa, pensando sobre a produção das peças que a gente usa e principalmente, né, pensar sobre o que a gente quer transmitir com essa peça, a nossa identidade. Eu prezo muito pela identidade, pelas nossas memórias, né? Então, assim, as peças de roupas, elas têm o poder de carregar muitas memórias com a gente, né? Eu já recebi peças de roupas que foram de outras pessoas. A minha mãe guardou uma blusa que já foi dela, que ela usou durante a adolescência dela, e eu já usei essa blusa algumas vezes. Então, assim, a moda, ela vai muito além de ser uma simples tendência ou ser simples peça afetivo, né? Exatamente, esse lado mais afetivo. Que é até mesmo histórico, né? Porque ajuda a contar diferentes momentos da história, né? A forma como as pessoas se vestiam, a forma como as pessoas lidavam com essa questão da roupa. Então é bem interessante também como a moda ela não é apenas e tão somente uma forma de alienação do sistema capitalista, né? Mas de uma certa forma ou de outra, uma questão cultural. E existe hoje uma disputa muito grande entre a preservação de uma moda local e regional, com trajes típicos, e essa massificação dessa moda de grande tendência, né? Da fast moda, das grandes lojas de departamento. Então a gente consegue perceber que, mais uma vez, dentro de um enfoque geográfico, esse conflito de escalas, né, entre uma moda mais local, regional, que tenta preservar os seus elementos originais, e uma moda mais internacional, participante de uma cadeia supranacional, que tenta impor determinados modelos, impor determinados padrões, né? Eu acho isso interessante. Sim. Agora fazendo um puxadinho aqui no nosso episódio de hoje, que também tem super a ver com o nosso tema, né, que é para falar um pouco sobre os modelos, né, porque a moda, a gente sabe que ela precisa dos modelos para poderem desfilar as peças, enfim, usar também como molde, né. E aí a gente pode pensar um pouco nessa relação dos modelos, que na verdade eles também são humanos, né, enquanto que na indústria da moda, essa indústria não vê os modelos como humanos, né. Então, assim, tem uma sobrecarga muito grande em cima dessas pessoas que trabalham propriamente com o ramo da moda, mas sendo modelos, a própria pressão estética para poder se manter naquele padrão que foi criado por sei lá quem, que inventou esse tal padrão, que tem que ser magro, que tem que ter a cintura fina, que tem que ter os lábios finos, todos esses padrões de principalmente embranquecimento, né, que a gente sabe que perpassa essa questão da raça, né, esse padrão de embranquecimento, esse padrão gordofóbico, onde as pessoas precisam estar magras para serem aceitas, e principalmente, né, a forma como que esses padrões se apresentam de forma muito desigual. Então, assim, às vezes a pessoa não tem aquele biotipo de ser magra, de ser alta, às vezes a pessoa é mais baixa, e aí para se adequar a esses padrões, se adequar a essas tendências, né, a pessoa se faz assim, se coloca numa caixa, e isso é muito problemático mesmo, né? Então, só para deixar essa breve reflexão aqui, né, sobre os modelos que também estão inclusos nesse ramo da produção da moda, né? E que a moda, como o João e também como eu falei, possa ser utilizada, né, como uma forma um pouco mais pensante, né, para a gente pensar sobre as nossas identidades, sobre as nossas memórias, pensar por um lado um pouco mais afetivo, um pouco mais carinhoso e um pouco mais alegre e carismático, né, para a gente se apropriar mais das peças que a gente usa, pensar de onde vêm as nossas peças e principalmente, né, não ser conivente com empresas
que ainda hoje trabalham com, não trabalham, mas é a exploração das pessoas, escravizando, enfim, que a gente não possa também ser conivente com toda essa sujeirada. É importante estabelecer esse boicote, é importante tentar entender como funciona o processo de produção dessas roupas, toda a cadeia de produção que está envolvida, para que nós não possamos estimular essas práticas predatórias das relações de trabalho e da produção, né? Uma coisa assustadora, né? Quando você vê uma roupa muito barata numa loja dessas de departamento, é necessário que você critique a forma como ela foi produzida, como os trabalhadores intermediários foram remunerados. Então eu acho que é importante haver esse senso crítico cada vez maior para que a gente possa lutar contra essa indústria da moda que tenta moldar as pessoas, desculpe o trocadilho, mas ao mesmo tempo estabelecer esses parâmetros, né, de consumo e de mercadorização do corpo e de estilos. Bom, foi um episódio muito bom, né? Nós viemos, inclusive, a caráter, né, para falar de moda. Então, mais uma vez, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, né, ao longo desse ano de 2021, que falta pouco para terminar. E até o próximo episódio do nosso Geotalk e também do nosso Geopocket. E lembrando que em 2022, a gente pode dar uma adiantadinha, vocês podem sugerir temas pra gente também. E a gente vai estar aqui de coração aberto para tentar, na medida do possível, dentro das nossas limitações e capacidades, discutir esse tema para vocês, tá? Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.